Olá a todos os ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Estadual Cast. Eu sou o Neemias e juntamente comigo hoje temos o nosso colega Olímpio. Se apresente aí, Olímpio. Olá a todos os ouvintes. Como eu não sei o horário que você está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Lucy. Se apresente aí, Lucy. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Lucy. Eu trabalho aqui na escola há 17 anos e leciono língua portuguesa e introdução ao mundo do trabalho para o 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e o ensino médio, 1º, 2º e 3º anos. Isso aí, como a Lucy já se apresentou aí, ela é nossa professora de português aqui na escola. E, Lucy, já iniciando nas perguntas, eu queria te perguntar a sua opinião sobre quais os benefícios que a leitura nos traz. Olha, primeiramente, a leitura ela faz bem para a mente, né? Ela ajuda no estresse, né? Você diminui o estresse, pode ser por diversão ou por obrigação. E estimula também a criatividade, estimula a escrita, você amplia o seu vocabulário, né? Com isso você tem mais facilidade de conversar, de escrever. E uma outra coisa muito interessante é que você passeia por vários mundos. Pode ser o real ou o fictício. É muito importante mesmo a leitura para os jovens hoje em dia, né? Porque o pessoal tem o costume de ficar usando o celular, acaba ficando só no tecnológico e esquece de ler um livro, de ler uma postagem de jornal ou alguma coisa. É mais o virtual mesmo, né, do que o físico. Esquece muito do físico e acaba indo mais para a tecnologia. Não que seja ruim também, né, mas é que conciliar os dois é importante. Você também pensa desse jeito? Sim. Hoje em dia, como a tecnologia está muito no nosso mundo, algumas pessoas deixam de ler para pegar mensagens muito rápidas e, com isso, atrapalha o vocabulário. Incluímos muito na nossa linguagem escrita as abreviaturas, as abreviações, e, com isso, vai se perdendo a nossa língua portuguesa. O português básico mesmo, ele fica a desejar. Não que não seja importante a tecnologia, porque ela está inserida no nosso dia a dia. Mas temos que ter tempo, tanto para leitura de livros didáticos ou livros de ficção, conto, como também os tecnológicos. Qual a quantidade ideal de livros para um adolescente, um jovem, ler? Um por semana, um por mês ou um por ano? Olha só, não tem um número, um quantitativo específico para cada pessoa. Cada um vai definir o seu limite. Por exemplo, eu leio por ano uns 20 a 25 livros, mas ainda não é o ideal de acordo com as pesquisas. Mas, para um iniciante, um livro por mês já eu acho que é o suficiente. E como você citou a questão de pesquisa também, você já observou algum estudo que comprova o porquê os jovens têm deixado de mão assim, a leitura? Olha, eu li recentemente uma pesquisa que foi feita em 2019, que o brasileiro ele lê somente 5 livros por ano. E eu achei interessante o seguinte, que 2,5, né, 2,5 livros são lidos por inteiro. E a outra metade as pessoas começam a ler e param. Então, nós brasileiros lemos muito pouco. Pode ser por causa do acesso a livros, porque um livro não é barato, e acabam deixando de lado e pegam o que é mais fácil, que é o celular que está à mão, o computador que está do lado, e preferem fazer a leitura mais rápida. E nessa questão também entra a questão da ciência também, né? Que acaba que hoje em dia, como as pessoas andam muito aceleradas, com pressa, acaba da questão do acesso à dopamina rápida, né? Que é quando a pessoa ela quer ter aquela sensação de
que a dopamina desperta no corpo humano de uma forma mais rápida, mais acessível também, não é? Semana passada eu ouvi uma reportagem muito interessante que fala que a geração de hoje ela é imediatista, ela quer tudo para ontem. Então, se o livro físico ele é mais lento para você ler, por causa da linguagem, muitas vezes você tem que voltar uma passagem para entender o que você está lendo, ele descarta essa opção e vai na rapidez, no imediatismo. Só que vai fazer muita falta, porque para tudo na vida nós temos que ter um tempo, apesar de que algumas pessoas realmente são mais aceleradas, mas a leitura é fundamental para a nossa vida. E a gente sabe também que a leitura ajuda na comunicação, a escrever melhor. Como que você vê alguma dica, alguma fórmula para os jovens de hoje em dia desenvolver esse hábito? Porque a leitura tem o potencial enorme de ajudar os jovens. E como que tem alguma dica, alguma forma assim, de conciliar esse hábito? Olha, primeiro, para aquele leitor que ainda não se iniciou, ele pode pegar livros com histórias mais rápidas. Os contos, por exemplo. Os contos, eles são rápidos. Umas 2 páginas ou muitas vezes uma página tem a história completa. Ou pode ler livros, história em quadrinhos, que é muito prático. E começar em algum momento. Esses livros mais tranquilos. Depois você faz um cronograma. Eu quero ler um livro por mês. Então, você determina o seu cronograma, o seu limite de tempo, quantas horas eu vou ler por dia, ou se vai ser só meia hora. E uma outra coisa muito importante, que eu faço isso, sempre tem um livro na minha bolsa. Então, se eu estou esperando uma consulta médica, se eu estou esperando alguma coisa, né? Quando você está num ponto de ônibus, você pega o livro e vai ler. E hoje nós temos o Kindle, né? Que você carrega uma biblioteca na sua bolsa e você pode ter acesso rápido ao Kindle. Ele funciona como se fosse um tablet, mas ele só armazena livros. Então é muito interessante fazer essa sua rotina de leitura. Comece com livros mais finos, né, com poucas páginas. Depois você vai observar qual é o seu gênero textual que você prefere. Tem gente que gosta de terror, mistério, tem crônicas, tem ficção científica. E nisso você vai abrangendo mais a leitura. E não podemos esquecer também dos livros literários, né? Os nossos escritores brasileiros, eles estão aí e nós temos que conhecê-los. E sobre o início na leitura, assim, conta um pouco para nós como que foi o seu início. Como que você iniciou no mundo da leitura, que deu para perceber que você tem um gosto pela leitura mesmo. Como que foi o seu início nessa parte? Olha, eu sou a 9ª filha de 10 filhos. Eu tenho 4 irmãs e quando eu era mais jovem, as minhas 2 irmãs mais velhas já eram formadas. Então, eu criei o hábito de estar sempre envolvida com livros. Elas fazendo plano de aula, procurando matéria para lecionar e eu inserida nesse meio. Então, eu comecei a ler desde cedo e morava perto da Biblioteca Municipal de Santa Cruz. Então, eu vivia na biblioteca, lia livros todos os dias. Então, aí foi meu início, eu comecei a aprender a gostar de ler lá pelos 8 anos, que eu já frequentava a escola e a biblioteca. E com isso, viajei muito, né, pelos livros. Então, conheço algumas coisas, vou para todas as áreas, não tenho um gênero específico de que eu gosto de ler, eu leio um pouco de tudo. E já caminhando para o final, Lucy, deixa uma mensagem aos ouvintes.
Olha, eu li uma frase que eu gostei muito, eu vou repassá-los para vocês e vou deixar como uma mensagem mesmo para vocês iniciarem a leitura. Quanto mais você lê, mais coisas irá saber. E quanto mais você aprender, a mais lugares poderá ir. E, gente, esses lugares que você vai, não precisa ser literalmente pegar um ônibus, um avião e ir para este lugar. Não, você pode viajar através da leitura. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né? É muito importante participar com vocês desse podcast. É importante ver o crescimento de vocês e o interesse que vocês estão tendo nesta nova área. E acompanhar esse crescimento me traz muito orgulho. Parabéns para todos vocês. Desde já agradecemos aí pelas palavras. Quero agradecer você também por ter disponibilizado seu tempo de participar conosco. Quero agradecer o Olímpio também. Faça suas considerações finais. Obrigada a todos os ouvintes que ouviram. Obrigada, Lucy. Tirou um tempinho para vir falar conosco, como o Neemias falou. Agradeço muito mesmo pelas palavras também. Gente, meus ouvintes, bom dia para vocês, né? Obrigado por estar nos ouvindo e dei força para os nossos alunos aqui crescerem cada dia mais. Um abraço a todos e iniciem-se na leitura. Vocês vão gostar. Então é isso, muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu mais um episódio do Estadual Cast. Esse foi um episódio falando da importância da leitura. Como vocês puderam ver, é de suma importância na nossa vida. Muito obrigado e é isso, valeu! Você ouviu o Estadual Cast, uma ação do programa Abrindo Espaços, desenvolvido pelo Grupo Semear, via plano de reparação das referências culturais.